Amém. A paz do Senhor a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais um dia para louvar e exaltar o nome do Senhor. E ao nosso Deus seja toda honra, toda glória e todo louvor. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Que você possa hoje louvar ao Senhor. Cada dia nós temos que louvar mais ao Senhor. Cada dia é uma oportunidade que nós temos de louvar ao Senhor. Temos vivido momentos difíceis, momentos de muito choro, de muita luta, mas em tudo nós vemos Jesus Cristo. Ele é aquele que nos socorre, Ele é aquele que está presente no meio da nossa tribulação. Então que você esteja firmado na rocha firme, que é Jesus Cristo de Nazaré, porque nele nós podemos todas as coisas. Graças a Deus, mais um dia de vida, mais um dia de saúde, e isso você tem que glorificar a Deus, exaltar o nome dEle, por essa oportunidade a qual Ele está nos dando, amém? Nós vamos para a palavra do Senhor, e como é bom nós estarmos aqui, como é bom nós podermos entrar dentro da sua casa. É triste nós chegarmos aqui e vermos a igreja vazia, é muito difícil, mas ainda assim nós estamos adorando ao Senhor e glorificando a Ele pela oportunidade de nós podermos levar a palavra até a sua casa, até você, porque haverão tempos em que nós não poderemos mais fazer assim. Então nós temos que glorificar ao Senhor, e a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então louve ao Senhor, exalte ao Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Por gentileza, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 30. E nós vamos fazer esse texto. Eu gosto muito desse texto. Esse texto para esses dias de hoje, para aquilo que nós estamos vivendo hoje, é um texto muito bom, muito forte. E eu creio que o Senhor Deus, Ele vai falar com cada um de nós. Deus, Ele tem um maná para cada um de nós nesses dias de hoje. E quem está disposto a receber, com certeza receberá. Então, na sua casa, louve ao Senhor, amém? Nós vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o seu nome, ó Pai. Reconhecemos que só o Senhor é Deus e que não há Deus como tu, Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Pai, porque nós amamos ao Senhor, nós amamos a tua palavra, nós amamos servir ao Senhor. Ó, quão bom e quão suave, Senhor, é nós estarmos em união, servindo ao Senhor. Pai, eu sei, meu Deus, que nós estamos unidos, Pai, na mesma fé, no mesmo propósito, Senhor, que nada pode nos separar e nada pode calar, Senhor, a voz do verdadeiro adorador. Por isso, nessa noite, nós te adoramos, nós te exaltamos e nós bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Peço ao Senhor que essa palavra, ela venha trazer, Senhor, cura aos nossos corações, paz, que ela venha entrar nas nossas vidas, Senhor, e mover o sobrenatural do Senhor. Toma o teu lugar, Senhor, em cada coração. Entra nessa casa, Senhor. Repreende todo o espírito que queira roubar ou distorcer essa palavra, Senhor, porque tu és o nosso Deus e é para o Senhor, Pai, que nós estamos aqui. É para o Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Seja conosco, Pai, nessa noite. Aviva em nós a tua obra, Senhor. Aviva em nós, Senhor, a tua obra, Senhor. Oh, Deus, satisfaz o desejo do coração dessa mulher, deste homem, Senhor, que está aí nessa casa, Senhor, buscando no Senhor uma solução. Que o Senhor hoje, Pai, venha dar a ela esperança, força, Pai, para que eles possam lutar no Senhor e crer que só o Senhor é Deus e que o Senhor pode fazer aquilo que a mão do homem não pode fazer, aquilo que a medicina não pode fazer, está nas suas mãos fazer, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus, amém, igreja, glória a Deus, que o Senhor Deus esteja conosco. E diz assim, você achou em 1 Samuel capítulo 30, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta, ferido e queimado, tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativo. Então Davi e o povo
que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas, Ainoá e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. No Senhor, seu Deus. Amém? Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará, e tudo libertarás. Amém? Nós olhamos para esse texto e nós vemos um momento difícil na vida de Davi. Davi já vinha vivendo algumas coisas ruins na vida dele. Ele já estava ali porque ele era um fugitivo, ele estava fugindo da presença de Saul, porque Saul queria matá-lo. E quando a gente olha para esse texto, nós vemos ele numa cidade, ele tenta se fazer nessa cidade. E aí, de repente, ele vê toda essa situação, essa coisa que nós estamos vivendo hoje. Nós fizemos planos para 2020 e, de repente, tudo que nós estamos vendo parece que é contrário daquilo que nós planejamos. Mas eu quero dizer algo para você: Deus é conosco e os planos do Senhor na nossa vida não serão frustrados. E quando a gente olha para esse texto, o texto que antecede a ele diz que Davi, ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança com Aquis e eles foram para uma batalha a qual ele não perguntou para Deus, ele não consultou Deus. Ele foi por vontade própria. Ele chamou ali os soldados dele, as pessoas que o acompanhavam, e foram fazer esse trabalho que não foi da parte de Deus. Partiram para uma batalha. E quando chega lá nesse lugar, o que houve com esse homem? Ele foi rejeitado, porque ali os filisteus não confiavam nele. Então quando eles retornam de volta, que eles chegam na cidade, que eles entram, o cenário que eles têm é a de destruição. Tudo estava acabado, tudo estava destruído. As famílias, todos eles tinham sido levados cativos. Como a Bíblia relata, da criança menor ao mais velho, todos foram levados cativos. E aí de repente, imagine a situação, a dor no coração que esses homens sentem quando eles chegam e está tudo destruído. Imagine você ter que reconstruir tudo e você olhar e não ter a sua família. Então eles começam a prantear, a chorar. E eu creio que eles choraram da alma. E como sempre, né, quando o líder falha, os demais querem apedrejá-lo. Então, imediatamente aqueles homens começaram a se enfurecer por causa daquilo que havia acontecido. Então eles se levantam contra Davi. Eles começam a planejar até mesmo apedrejá-lo. E quando eu olho para esse texto, eu vejo o nosso cenário de hoje. Eu vejo tudo que nós estamos vivendo hoje. Aonde o inimigo quer tocar, aonde ele até tem tocado. E o que nós podemos fazer. Quando Davi ele se viu nessa situação difícil, ele chama o sacerdote, eles vai lá e pega a minha túnica, era uma túnica. Pega que eu vou clamar ao meu Senhor. Eu vou entrar no meu secreto com o Senhor. Nós hoje temos a palavra de Deus. Ela nos instrui em todas as coisas. A nossa estola sacerdotal hoje é a palavra do Senhor. Ela nos orienta, ela nos dá a direção. E ele vai orar ao Senhor, e ele vai clamar ao Senhor. E Davi era o segundo coração de Deus. Eu acredito que era pelo fato dele amar tanto a Deus e dele ter um coração tão quebrantado, dele saber se derramar e se humilhar para Deus. E como a Bíblia diz que Deus ele não resiste a um coração quebrantado, Davi ele tinha essa habilidade de se quebrantar diante de Deus. E isso fazia dele um homem muito amado por Deus. Então, para que nós sejamos amados por Deus, é necessário que nós tenhamos um coração quebrantado. E quando eu olho para esse texto e eu vejo a angústia desses homens, a angústia deles chegarem àquela cidade só ter cinza, porque eles colocaram fogo. Tudo que havia ali era cinzas. Mas ele recobra o ânimo e ele conversa com Deus. E Deus diz a ele: pode ir, porque vocês irão alcançá-los.
E esse texto é muito grande. Eu não tenho como ler todo esse texto, mas você pode ler na sua casa. É o momento em que nós temos tempo para dar uma lidinha na palavra do Senhor. E quando ele sai com 600 homens. Só que no meio do caminho, 200 desistem. Nessa batalha que nós estamos enfrentando, alguns irão apostatar da fé. Alguns irão desistir. Mas aqueles que não desistir vai alcançar o milagre do Senhor. Eu tenho convicção disso. Então hoje eu convoco você a usar a sua fé, a entrar no seu secreto com o Senhor, a clamar ao Senhor. O tempo é de nós clamarmos. O tempo é de nós buscarmos a face do Senhor. Nós precisamos, como igreja, nos arrepender diante de Deus. Nós precisamos descer, colocar a cara no pó, se humilhar na presença de Deus. Porque quem sabe assim, Deus não se arrependerá do mal que está sobre a terra. Porque a terra foi avisada, não é de hoje que Deus vem avisando. E a igreja do Senhor muitas vezes brincou. Não deu ouvido aos profetas. Não deu ouvido àquilo que o Senhor Deus disse. E agora nós estamos vivendo um tempo difícil. Mas através do coração quebrantado do povo de Deus, Deus ainda pode mudar a nossa história. Deus ainda pode mudar a nossa vida. Deus ainda pode derrubar esse decreto. Mas para isso é necessário que haja verdadeiramente um arrependimento. É necessário que a gente olhe para dentro da gente e veja aonde eu errei. O que eu fiz, o que eu tenho feito, o que você tem feito para agradar ao Senhor. Eu não lembro exatamente o dia que começou essa quarentena, mas nós anoitecemos e no dia seguinte o nosso direito de ir e vir foi retirado por uma causa justa, né, para evitar um mal maior. Mas fato é, e se esse momento tivesse sido a vinda do Senhor, o que teria sido de nós? Aonde nós estaríamos? Se você tem, por menor dúvida que você tiver, é sinal que você precisa se quebrantar e se derramar mais na presença do Senhor. Porque a verdade é que foi necessário que Deus assim fizesse, para que a igreja se voltasse para Ele. Mas quando essa igreja se volta para o Senhor, quando essa igreja busca a face do Senhor, quando essa igreja chora e se arrepende diante do Senhor, Deus, Ele muda a história. Deus, Ele transforma o quadro. E eu vejo assim que tudo isso tem gerado todos esses conflitos que esses homens tiveram. E eu tirei aqui algumas situações que foram tocadas, algumas áreas da vida desses homens que foram tocadas. Uma delas foi a área financeira. Porque quando o inimigo ele consegue tocar na finança, ele consegue desestabilizar uma família. Ele consegue desestabilizar um homem. Porque quando eles chegaram, tudo aquilo que eles construíram tinha sido destruído, tinha sido acabado. E tem gente que já não vem de hoje sofrendo situações tão embaraçosas na vida financeira. E tudo que ele precisa é ter um coração quebrantado para mudar essa situação. Mas às vezes nós achamos que é trabalhar mais, que é dedicar mais ao trabalho, é estudar mais, quando nós temos um Deus que é o provedor. E quando nós confiamos as nossas finanças dele, ele pode entrar nas nossas vidas e fazer coisas tremendas. As coisas melhores que nós obtivemos na minha casa foi no momento de escassez. Foi aonde nós estávamos na dependência de Deus e ele entrou com o milagre dele. Quando nós construímos nossa primeira casa, nós estávamos totalmente na dependência de Deus. Nós não tínhamos como fazer, nós necessitávamos de um milagre de Deus. E Deus, Ele proveu esse milagre. Hoje, de repente, você diz assim, olha, minha vida financeira só Deus. Está anunciando aos 4 cantos do mundo que haverá uma destruição financeira muito grande. Que o Brasil, aqui no Brasil, vai haver uma escassez, vai haver fome. E quantos estão desesperados? A coisa ainda nem chegou, mas eu já estou aceitando essas profecias malditas e malignas para minha vida. Porque consegue desestabilizar. Quando aqueles homens chegam, que tudo estava destruído, você imagina a dor da alma e do coração. E aí olha, cadê os filhos? Os filhos tinham sido levados. Quantas famílias estão desestabilizadas? As finanças conseguiu fazer com que nós olhássemos só para o lado financeiro.
Quantas famílias estão abaladas, estão destruídas, porque tudo dele é voltado para o lado financeiro. Quantos pais acham que o maior amor que ele pode dar para um filho é dar tudo o que ele quer? É dar o melhor tênis, é dar a melhor escola, é dar a melhor roupa. E agora Deus está te mostrando que o melhor que você pode dar para o seu filho é o que você está dando hoje. É a sua presença, é o seu amor, é a sua correção. Olha, nós podemos fazer daquilo que seria uma desgraça uma bênção, porque Deus tem esse poder de transformar pranto em alegria. Deus, Ele tem o poder de transformar desgraça em graça. Esse é o poder dele. Então de repente você está olhando e está vivendo, achando que você está vivendo o pior tempo da sua vida. Deus, Ele tem o melhor, Ele tem uma promessa para aqueles que o buscam. Confiem no Senhor. E quando eles chegam ali, os filhos foram tirados. Quantas famílias estão destruídas por causa de um filho que veio para trazer alegria, para trazer paz. Mas às vezes aquele filho, quando fica adolescente, ele fica rebelde, ele fica difícil. E começa a haver ali um grande problema naquela família. Por quê? Porque a forma do inimigo trabalhar são as coisas que realmente mexem com o ser humano. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Mas a Bíblia diz que o quê? Que o nosso Deus veio para destruir, para desfazer as obras do diabo. Então hoje o que você tem que olhar? Você tem que olhar para dentro de você e saber que Deus, Ele está contigo nesse deserto. Você não está sozinho. Deus, Ele tem nos livrado. Ele tem nos protegido. A minha alegria é quando eu dou um bom dia e todos podem responder bom dia nas nossas redes sociais. Porque isso é sinal que Deus tem nos dado livramento. Outra coisa que o inimigo consegue também destruir a vida de um homem é quando ele toca no casamento. O casamento, quando a gente casa, ninguém casa por ódio. Ninguém casa com a arma na cabeça. A gente casa porque ama. Mas quando começamos a viver, a comer o sal junto, aí nós começamos a conhecer um ao outro. E aí nós vemos que aquilo não é exatamente o que a gente pensava. Que o homem não é aquele príncipe que a gente pensava. O homem vê que aquela mulher não é a princesa que ele pensava. Não são. São humanos que erram, de famílias diferentes, que agora casam, se unem, e aí vai ter que comer sal junto. E aí começa a ver as intrigas, as brigas, e aí consegue desestabilizar. E quantos lares hoje estão desestabilizados? Quantos casais estão hoje se conhecendo melhor? Mas quantos estão achando insuportável estar na mesma casa o tempo inteiro? Sabe o que é isso? É a necessidade de você chamar Deus para dentro do seu casamento. Se está te causando fadiga, se está te causando peso, não é esse o propósito de Deus. Então você ainda, nesses dias que nós ainda temos, você tem a oportunidade de se reconciliar com Deus, reconciliar o seu casamento com Deus, para que Ele possa mudar a sua história, a sua vida. Nós não vamos sair dessa luta que a gente está vivendo destruído. Não, nós vamos sair bem-aventurados. Nós vamos sair abençoados. Nós vamos testemunhar o milagre de Deus nas nossas vidas. Outra coisa que o inimigo toca e que destrói o homem na área da saúde. Quando a gente olha o que esses homens sentiram quando eles chegaram e viram tudo destruído. E viram tudo que eles construíram destruído. E não achou mais os seus familiares. Eles se sentiram acabados, destruídos, angustiados. Angústia penetrou no coração deles. Ódio. Porque imediatamente aquela raiva pelo fato de Davi ter levado eles e ter deixado a cidade sem ninguém para guardar. Sem ninguém para guardar aquela família. Porque eles eram o guardião da família. Mas eles saíram e não deixaram ninguém para guardar aquela família. E ali imediatamente entrou o quê? A angústia. E a angústia causa doenças psicossomáticas. Isso, doenças graves. Quantas pessoas estão em depressão por causa de algo que ela viveu? E aí entra a destruição na amizade.
Aqueles que eram amigos de Davi já querem o quê? Apedrejar Davi. Por quê? Porque imediatamente entrou inimizade. Nós, quando olhamos para a história de Jó, nós vemos isso. Os amigos de Jó, quando viu ele naquela situação tão delicada, eles começaram a culpar Jó. Eles começaram a discriminar Jó. Houve ali algo triste na vida de Jó, porque a acusação é algo muito ruim. E muitas vezes, os nossos melhores amigos, na hora da luta, são os primeiros a nos abandonar ou nos apontar. Então essas são as áreas que Satanás trabalha para destruir o homem. Mas quando a gente olha para esse texto, Davi, ele vai recorrer ao Deus Todo-Poderoso, àquele que pode todas as coisas. E Deus diz a ele assim, olha, pode ir, vá, vocês irão alcançá-los. E quando você vai mais para frente, você vê que nessa caminhada, parte daqueles homens, 200 daqueles homens desiste. Mas 400 continua firme, continua na fé, no propósito. Eles olharam para Davi, porque quando Davi ele saiu dali daquela oração, ele saiu cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. Quem olhava para ele, via que ele estava resplandecendo a luz de Deus. Então eles acreditaram e confiaram nele, para ir junto com ele. E quando eles vão no meio do caminho, eles topam um rapaz que era do bando daqueles que tinham ido lá e colocado fogo na cidade. Aquele homem adoece e já estava ali há 3 dias doente, porque o bando tinha largado ele para trás. E aí a gente vê o que? O agir de Deus. Deus usando pessoa para abençoar um dele, para levar um dele à vitória. Porque aí eles dão comida àquele homem, dá água, dá uvas. E aquele homem, quando ele recobra o ânimo, eles começam a conversar e perguntar o que houve, de onde ele estava vindo. E ele confessa de onde ele veio, que ele era um daqueles que destruiu aquele bando. E aí ele conversa com ele e diz, olha, vocês me garantem que vocês vão me resguardar. E eles estavam cheios de Deus. Nós garantimos. Porque quando a gente está cheio de Deus, a benevolência nos domina. Porque eles poderiam ter forçado ele, poderiam ter batido nele até ele falar. Mas não. Eles tomaram ele para eles. Socorreram e foram socorridos também. E ali quando eles vão, que eles entram naquela cidade, aquele povo estava em festa pela conquista que eles tiveram. E Davi chega ali com aqueles 400 homens. E eu acredito que era um bando muito grande, porque a Bíblia relata que 400 fugiram. E os que ficaram então eram muitos. E naquela guerra que houve ali, todos aqueles homens foram mortos, foram destruídos. Não sobrou um. E uma coisa que a gente vê, o cuidado de Deus com o povo dele, com aqueles que eram da parte de Davi, daqueles homens. Porque a Bíblia não relata eles ter perdido um sequer. Muito pelo contrário. Eles trouxeram tudo de volta. E eles trouxeram todas as suas famílias, seus filhos, as suas mulheres, as suas finanças. Porque eles pegaram todo o despojo que havia ali. O deles e o daqueles homens. Porque Deus diz assim, olha, no lugar da vergonha, eu te dou dupla honra. Então Deus deu dupla honra para aqueles homens. Eles foram envergonhados quando eles chegaram naquela terra. Eles se sentiram abatidos, destruídos. Mas quando aquele homem foi falar com Deus, Deus ainda não é o fim. Vocês podem até estar sofrendo, mas ainda não é o fim. Vocês não estão destruídos. Vocês estão abatidos, mas não destruídos. E aí quando eles vão naquele lugar, eles trazem de volta tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi destruído. E aquela amizade é restaurada. Eles voltaram alegres. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê o quanto eles estavam direcionados e cheios da presença de Deus. Que ao voltar, você sabe que no meio das pessoas de Deus tem 1 ou 2 que ainda carregam a incredulidade. Tem sempre aquele do contra.
aquele que diz não vai dar certo, eu não quero assim. E aí, alguns daqueles homens disseram, não, nós não vamos carregar a dos 200 que ficou lá não. Vamos deixar eles aí. Eles não vão conosco. Vamos deixar tudo aí, não vamos levar nada para eles não. Mas a unção de Deus em Davi era tão grande que ele disse, nós vamos levar tudo. Nós vamos levar tudo, nós não vamos deixar nada para trás. A bênção, ela nos alcançou e alcançou aqueles que não vieram. A bênção de Deus, ela vai ser tão grande nas nossas vidas, que ela vai alcançar a nós e aqueles que não forem conosco. E aqueles que não têm fé, através da nossa fé, do nosso propósito, o Deus Todo-Poderoso vai tocá-los. E eles vão receber também o milagre do Senhor. Mas é necessário o quê? Buscar a face do Senhor. Buscar a presença do Senhor. Lançar fora o medo. De repente você diz, olha, eu já perdi o meu emprego. Hoje eu conversava com a jovem, ela disse, pastora, eu fui dispensada e o meu esposo também foi dispensado. E eu disse, mas continue louvando ao Senhor. Porque a Bíblia diz que nem o mal vos sucederá, praga nenhuma chegará à vossa casa. Deus, Ele vai mover algo sobre a sua vida e Ele vai te surpreender. E graças a Deus é uma pessoa de muita fé. Porque sem fé, igreja, é impossível agradar a Deus. É o momento de usar a fé. É o momento de você se derramar na presença do Senhor e buscar a face e a presença dEle. É Ele quem vai te fortalecer. Quando Davi saiu dali, ele saiu fortalecido pela presença de Deus. E ele conseguiu passar aquilo que ele estava dentro dele, aquela fé, aquela esperança, aquela unção de ousadia, ele conseguiu passar para aqueles 400 homens. Melhor, para os 600. Mas no meio do caminho os 200 adormeceram. Porque vai ter muitos que vão olhar para você, vai querer andar com você, mas não vai conseguir. Mas quando você receber a bênção, eles também receberão através de você. Porque você é servo de Deus. Então hoje, eu quero que você analise a sua vida. E você vê qual as áreas da sua vida que o inimigo tem afetado. Nós temos visto que diante dessa situação que nós estamos vivendo, diante de tudo isso que nós estamos passando, essas áreas aqui que eu relatei para vocês, a financeira, a familiar, os filhos, as esposas, os maridos, a saúde e às vezes até a amizade, estão sendo abaladas. Ou de repente você diz, olha, todas essas áreas na minha vida já estão abaladas, mas não é por causa do coronavírus. Elas já vinham assim, elas só pioraram um pouquinho. Eu hoje quero te dizer que o mesmo Deus que estava com Davi, o mesmo Deus que Davi invocou e que deu uma resposta, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que traz resposta para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. É o mesmo Deus que vai trazer essa unção de resgate para você resgatar tudo aquilo que o inimigo te roubou. Por mais que você está olhando com olhos carnais, olhe hoje com os olhos espirituais. E coloque dentro do seu coração, no lugar da vergonha, eu vou viver a dupla honra do Senhor. Deus, Ele vai entrar na minha casa, na minha família, e Ele vai restaurar todas as áreas da minha vida. Deus, Ele quer entrar na sua vida, mas Ele hoje te chama a orar, a buscar a face do Senhor, a buscar a presença do Senhor. É tempo de nós ajoelharmos ao Senhor, é tempo de nós confessar ao Senhor a necessidade dEle nas nossas vidas. A igreja de Cristo precisa de Jesus Cristo. A igreja de Cristo precisa ter o verdadeiro encontro com Deus. A igreja de Cristo precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que ela possa mudar a história. E a igreja de Cristo somos nós. Somos você, eu e você. Aqui, por mais doloroso que seja, aqui é um templo. Aqui são paredes, mas você é o templo de Jesus Cristo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. E hoje Deus, Ele te chama a descer no seu secreto e dizer, Senhor, eis-me aqui. É você apresentar. Certamente Davi diz, Deus, eu fiz aquilo que não era correto ao Senhor, mas o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. O
Senhor sabe que eu sou. E hoje, Deus, eu confesso que eu errei, mas eu necessito do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso da resposta que vem do Senhor. Não faça nada sem pedir a direção de Deus. Porque quando você vai debaixo da direção de Deus, a tendência é dar certo, certo e certo. Você vê que Deus preparou ali aquele homem. Deus permitiu que aquele homem adoecesse. Para quê? Para que levasse eles até lá. E quando ele chega ali, o que Satanás faz? Ele festeja. Ele faz festa de arromba. Quando ele vê um homem de Deus, uma mulher de Deus caída. Quando ele pensa que destruiu. Eu acredito que quando Jesus morreu na cruz, eu acredito que o inferno, ele fez uma festa jamais vista. Porque ele disse assim, olha, consegui acabar com todo o plano. Mas de repente, no terceiro dia, Jesus ele ressuscita. E ele vai lá no inferno e toma a chave da morte, da mão do diabo. Esse é o nosso Deus. Esse povo estava festejando a destruição, a desgraça que aquela família estava vivendo. Mas Deus era com eles. E quando eles chegam ali, o poder de Deus se manifesta. E o inimigo ele é destruído. Ele é lançado por terra. E eles traz de volta tudo aquilo que Satanás tinha roubado da vida deles. Então hoje eu convoco a você como igreja, como servo de Deus, para você buscar a face e a presença do Senhor, para você clamar ao Senhor, para você confiar as suas finanças, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua saúde, as suas amizades, na mão de quem tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E hoje eu convoco você a entrar nessa esfera de fé, de ousadia. É o que Deus quer de você. Deus, ele reservou esse tempo. Não foi para você ficar parado. Não foi para você dormir. Não. Foi para você buscar a face do Senhor. Foi para você conhecer melhor a sua família. Ontem nós conversamos várias mulheres. E uma disse assim que ela está feliz com Jesus. Porque desde que ela casou, a vida dela foi trabalhar, trabalhar e trabalhar. E ela nunca tinha tido tempo para ser dona de casa. Para estar com os filhos. Para estar com o esposo. E agora Deus está dando a oportunidade para ela viver esse momento. Então vive esse momento como único. Os seus filhos são heranças do Senhor para a sua vida. O casamento foi constituído por Deus. É uma aliança que você fez com Deus. Então se o seu casamento está abalado, hoje, antes de dormir, chama sua esposa. Entra no quarto. Pegue na mão dela, ajoelhe os dois juntos. E peça a Deus, Deus, renova a nossa aliança, renova a nossa comunhão, renova o nosso amor. Pai, traz a nossa memória de onde nós caímos, para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Sabe, a Bíblia lembra de onde caíste e volta à prática do primeiro amor. Então hoje é o dia de você entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta, você e sua esposa. Eu tenho criança pequena, coloque para dormir, embale ela até ela dormir. Quando ela dormir, aí vocês entram, pega na mão do outro, olha dentro do olho, peça perdão. Peça perdão. Mas de que você está me pedindo perdão? Não interessa, eu quero o teu perdão. E confesse ao Senhor. E eleva os seus olhos para o céu, eleva os seus olhos para o monte, é de lá que vem o socorro. E diga, Senhor, nós estamos aqui e nós queremos renovar a nossa aliança. Nós queremos renovar o pacto que nós fizemos com o Senhor. De ser um casal bem-aventurado, de formar uma família. É esse o momento. É o momento que Deus separou para que vocês possam fazer. E amanhã, quando você levantar, chama os seus filhos no café da manhã. Senta com eles. Ouça o que eles têm para dizer. Peça perdão para eles. Vamos aproveitar esse momento para trazer Deus para dentro das nossas casas. E as finanças, pastora? E as finanças você vai apresentar ao Senhor. E você vai dizer, Senhor, eu preciso da provisão do Senhor.
Eu preciso do milagre do Senhor. Sabe o que acontece? Vocês vão estar cheios de Deus, cheio da unção de Deus. Quando vocês erguerem as mãos para o céu e clamar o socorro de Deus para a vida financeira, o socorro de Deus virá sobre a vida de vocês, porque Deus é fiel. E Ele diz: aos que me honram, eu os honrarei. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se alguns amigos estão te criticando, de repente você é aquele que tem que sair para trabalhar, e os amigos estão te chamando de irresponsável, não se importe com isso, ore por ele. Faça como Jó. Jó, ele conseguiu trazer tudo aquilo que ele tinha perdido de volta, quando ele orou pelos amigos, que humilhou, que pisoteou, que desacreditou nele. Deus operou o milagre naquele momento. Então, se você quer viver um milagre, essa palavra é para você. Essa palavra é para entrar no seu coração. E se você ouvir a voz que o Senhor Deus está mandando através de mim hoje, como profeta do Senhor, Deus, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Deus, Ele tem poder para restaurar qualquer área na sua família. Se você está doente, Deus hoje Ele vai trazer cura sobre a sua vida. Ele vai trazer cura sobre a sua casa. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Deus que eu sirvo, Ele ressuscita os mortos. E é o Deus que você serve. E Ele te chamou para a divina luz. E hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, você vai viver o novo de Deus. Se você, a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele fala às igrejas. E quando a igreja ouve, ela recebe o milagre de Deus. Ouça o que o Espírito de Deus diz aí para você dentro da sua casa nesse dia de hoje. Não deixe para amanhã, faça hoje. Não, mas eu estou de mal da minha esposa. Não importa. Agora é o dia da reconciliação. É o tempo que Deus preparou. E quando isso acontecer nas nossas vidas, você vai ver o quanto Deus vai fazer lá fora, através de nós. Então eu convoco você hoje, eu chamo você hoje, para você orar ao Senhor, para você buscar a face do Senhor. Quando Davi ele foi falar com Deus, Deus orientou o que era para eles fazerem. Quando nós vamos até Deus, Ele nos orienta aquilo que é para nós fazer. Mas não é só para nós ouvirmos, é para nós fazermos. Então hoje é necessário que você ouça a voz de Deus e que você faz aquilo que o Senhor Deus está te dando a direção. E o Senhor Deus, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida e Ele vai mudar a sua casa. Eu tenho convicção do que eu estou te falando. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. E Deus, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai te dar força. Se você diz, olha, eu estou fraco, eu quero te dizer hoje, Deus vai te dar força. Deus vai te dar ousadia. Davi estava fraco, Davi estava abalado, Davi estava exausto. Ele estava emocionalmente arrebentado, porque ele vinha de uma perseguição de alguém que um dia foi amigo dele. O profeta que estava sempre ali com ele, que era ali o pai espiritual dele, havia morrido. Ele estava abalado, mas ele recorreu ao Deus Todo-Poderoso, e Deus entrou na vida dele e mudou o quadro. Então hoje eu convido você que está aí na sua casa, pega aí na mão da sua família. Em família vocês podem pegar a mão, nós aqui não podemos, eu posso do Júlio, né? Nós não podemos, mas você pode da sua família. Pega aí na mão do seu familiar e começa a orar ao Senhor. Começa a buscar a face do Senhor, a presença do Senhor. Começa a dizer, Deus, Tu tens liberdade para entrar na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga, Senhor, eu quero sentir, Pai, o toque do Senhor. Diga, Senhor, eu me submeto, Pai, à voz do Senhor. Me ensina a ouvir a Tua voz. Oh, Senhor Deus, Pai, me dá a direção, me dá a sabedoria que vem do alto. Oh, Deus de poder e de glória. Deus, Tu és poderoso, a Tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós sonhamos. E eu peço ao Senhor Deus, que o Senhor venha entrar neste lar,
Que o Senhor Deus, ó Pai, venha fazer, Pai, algo sobrenatural nessa casa. Manifesta-te, ó Deus, nesse dia de hoje, ó Pai, para que essa nação saiba que nós invocamos um Deus vivo e poderoso, ó Pai. Ó Deus, afasta dessa casa agora, Pai, todo espírito imundo, Senhor, que tem, Deus, causado dano nas finanças, ó Pai. Ó Deus, que essas palavras que o Satanás tem enviado, ó Pai, que nós iremos ficar pobres, que nós, ó Pai, iremos passar fome. Não, 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 nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Que essa não é a palavra de Deus para as nossas vidas. Ouça a voz de Deus. Manda esse espírito de miséria, de derrota, sai da tua casa. O Senhor Deus, Ele te dá autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família. Diga: eu te rejeito, espírito de miséria, espírito de derrota. Eu te rejeito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga ao inimigo que sequestrou a mente dos seus filhos, que sequestrou o amor dos seus filhos. Diga a ele agora para bater em retirada, para sair dos seus filhos. Diga: os meus filhos são herança do Senhor, eles são benditos do Senhor. Profetiza sobre os seus filhos. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele sequestra a mente e os corações dos filhos. Ele traz amizades que não vêm do Senhor, e esse filho entra em conflito com os pais. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo espírito de rebeldia, de rebelião, nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo, porque os nossos filhos são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E todo mal sobre eles, bate em retirada em nome de Jesus. Sobre o meu marido, sobre a minha esposa, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de contenda, de confusão, toda raiz de amargura, todo esfriamento, sai no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, restaura, Pai, a comunhão, a aliança, Senhor, deste casal. Restaura, Pai, nesse dia de hoje. Leva cativo, Senhor, todo laço de morte, todo laço de destruição. Leva cativo, Senhor, todo vício. Leva cativo, Senhor, todo espírito de encantamento das trevas. Todo sentimento maligno seja arrancado agora da mente desse homem, da mente dessa mulher, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te repreendo, Satanás, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Sai dessa casa, sai dessa família. Espírito de divisão que divide a família, em nome de Jesus Cristo, bate em retirada. Porque eu apresento essa casa ao Senhor. Ouça minha voz, Satanás, e bate em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, visita a saúde desse homem, visita a saúde dessa mulher, visita a saúde desse jovem. Toda doença, toda enfermidade, na autoridade do nome de Jesus Cristo, bate em retirada. Espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh Deus, vai tocando agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Leva cativa agora toda doença, toda enfermidade, toda opressão, toda depressão maligna, todo espírito de suicídio, na autoridade do nome de Jesus, bate em retirada, sai no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pelas pisaduras de Cristo Jesus, nós fomos curados, nós fomos sarados, e nós recebemos nessa noite a unção de cura sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus Cristo, sobre o nosso físico, em nome de Jesus. Deus de poder e de glória, agindo, Senhor, quem impedirá? Age, Senhor, neste lugar, nessa casa, age com poder e autoridade, Senhor. Oh Deus, coloca unção nessas vidas, Pai. Restaura esse lar, restaura essa família. Restaura, Senhor, o amor dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Restaura nesse dia de hoje. Tira, Senhor, todo desejo maligno, Pai.
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A sua família é família bendita do Senhor. Declara: a minha família é família bendita do Senhor. Declara em nome de Jesus: a minha família é família bendita do Senhor. Há poder no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus, entra agora, Pai. Move o sobrenatural. Derrama o teu bálsamo, Senhor, nos corações. Pai, derrama o teu bálsamo de Gileade, sara os corações. Tira toda dor da alma. Tira todo o desespero. Tira toda a angústia. Oh, Jesus, Jesus. Entra agora nesse coração. Tira todo o desespero. Tira todo o medo, Senhor. Vai tirando todo o medo agora em nome de Jesus Cristo. Receba a unção de Deus. Receba a ousadia de Deus. Receba a autoridade de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Pais, receba a unção de Deus. Sacerdotes, receba a unção de Deus sobre a sua vida. Seja sacerdote dentro da tua casa. A paz de Jesus Cristo vai entrar na tua casa. A provisão de Jesus Cristo vai entrar dentro da tua casa. Todo o embaraço do inimigo está sendo quebrado, está sendo destruído pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a unção na tua vida. Receba a unção na tua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos ao Senhor com fé, o Senhor Deus nos concederá. Se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, uma simples semente que quando é plantada, ela gera uma árvore grande, porque ela foi plantada em terra fértil. Que essa palavra, ela seja plantada em corações cheios de unção de Deus, em terra fértil, e que ela venha crescer, e que você possa testemunhar o milagre de Deus na sua vida. Crê no sobrenatural do Senhor. Confia no Senhor. Confia tudo, coloque tudo na mão do Senhor, porque Ele diz que tudo é possível àquele que crê. Tenha ousadia, que o Senhor Deus, Ele possa alegrar o seu coração. Que o Senhor Deus, Ele possa trazer uma unção nova sobre a sua vida. Que você venha superar tudo isso, e que você venha atravessar, cantando o hino da vitória. Nós vamos atravessar esse mar vermelho, e do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória, porque Jesus Cristo de Nazaré já decretou a nossa vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Cristo Jesus. Declara aí: a vitória é nossa pelo sangue de Cristo Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Cristo Jesus. E o sangue de Cristo Jesus tem todo o poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, sobre o meu país. Oh, santo e soberano Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Reconhecemos que tu és o Deus Todo-Poderoso. Reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos, mas o Senhor é o Deus que nos dá vida. O Senhor é o Deus que nos prospera. O Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Se você está morto espiritualmente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo espírito de morte bate em retirada em nome de Jesus. Que o meu Deus, Ele entra hoje aí na sua casa, e Ele te pegue pelas mãos e te coloque de pé, para você vencer ou vencer. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Alinha os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Pede a Ele para que você venha ter os pensamentos que Ele tem. Sai das más notícias. Não ouça mais. Ouça a voz de Deus. E a voz de Deus: tudo é possível àquele que crê. Proteja a sua casa com oração, com louvor e com exaltação ao nome do Todo-Poderoso. Que o Senhor Deus te abençoe. Que a presença de Deus seja real na sua vida. Que tudo que foi falado neste lugar venha sobre a sua vida. Que
Que você possa receber a unção e o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que as suas lágrimas venham cessar nesse momento. Crê somente e verá a glória de Deus. Deus te abençoe.